Um abraço para vocês da Lusofonia. Nós estamos aqui para gravar mais um programa, né? Fico feliz por essa experiência de gravar às 17h41 de sexta-feira no horário do Brasil e no horário de 21h41 no horário de Angola, né? Então, comigo está presente André Moreira, que também mora no Brasil como eu. Eu sou Fábio Chamon, falo de Vila Velha, e está comigo Samuel, que está em Angola. Uma boa tarde, um final de boa tarde para vocês. Boa Boa noite tarde. aí para vocês. 21. Boa noite para o Samuel, né, que está às 21, aqui é boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde quem está aí, quem vai nos ouvir aí no dia de hoje, ou outro dia qualquer, né? Pode ir, Samuel. A gente está te ouvindo. Sim, eu disse boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu estou aqui em Luanda. Sim, podes apresentar o tema do programa, Fábio? Bom, o tema do programa é sobre o nosso projeto de livro sobre guerra híbrida, que eu acho que eu entendo que é importante, de uma forma ou de outra, nós procurarmos debater e tratar desse tema que, de certa forma, o Brasil e, de certa forma, a lusofonia como um todo tem sido vítima, né? Então, acho que seria interessante nós discutirmos sobre esse projeto de livro. Mas antes de prosseguir, Samuel, saiu a notícia no Duplo Expresso que parece que entrou um primeiro-ministro em Angola que se diz que vai entregar todos os, se pretende entregar todos os ativos, tanto que houve um certo elogio até do FMI acerca disso, sobre o quanto Angola está esforçada naquelas metas econômicas de superávit e tal, né? Eu que não entendo muito de economia. Mas se compara, por exemplo, esse primeiro-ministro de Angola ao Lênin Moreno, que foi o sucessor do Rafael Correia, que ao assumir o cargo, né, de presidente, mudou todas as metas da Revolução Cidadã. Então, eu queria checar com você a informação se o que eu acabei de dizer procede de Angola. Bom, até onde eu sei, não procede. E já faz um FMI tenta sugerir ao governo de fazer uma coisa ou outra, mas desde 1992 que o nosso governo tem cercado. Então não tenho conhecimento disso e pelo que me parece não é uma mudança de orientação do governo. Eles podem adotar um discurso mais neoliberal, mas normalmente eles têm tendência de dizer a cada audiência exatamente aquilo que eles querem ouvir, né? Para a audiência local vão ter um discurso, para os investidores outro discurso neoliberal, para o FMI um outro discurso, então não é... Até o momento parece que são só apenas palavras, não tem nada de... não mudaram o rumo, e aqui em Angola os primeiros ministros geralmente não têm poder. Os únicos dois que tivemos que tiveram mais relevância, simplesmente o secretário do presidente.
Sim, Fábio, me ouviste? Podes Até porque esclarecer a tua estou dúvida? ouvindo. Sim, sim, até porque, como nós já falamos, Angola depende se eu não me engano, 80% do PIB angolano vem do petróleo, né? Conforme você mesmo já explicou em um dos programas, né? Mas bom, se você diz que não procede, então, pelo que se vê, então, está tendo informações muito contraditórias em relação a isso, né? Sim, exatamente. E você vê, quais seriam os ativos que poderiam ser vendidos? Não existem muitos. Os ativos petrolíferos já têm acordos com as grandes empresas como a Total, a Chevron, a BP, e, e seria quase que impossível vender qualquer tipo de parte angolana nesses ativos. E os outros ativos da economia não têm interesse. Se calhar, talvez, as empresas de telecomunicações, algumas empresas de distribuição de bens alimentares, mas são poucas empresas. E essas, por exemplo, a de comunicação, que é propriedade em parte, simplesmente foi comprada pela Empresa Nacional de Petróleos. Me compraram os 25% que era do grupo brasileiro Oi por US$ 1 bilhão. A Sona Angola agora está com 50% das ações e designou um novo PCA ou CEO da companhia, que é um aliado do presidente. Então, se fosse para vender os ativos para estrangeiros, seria a primeira coisa, mas isso ainda não foi feito. De momento, acho que eles estão continuando com a mesma estratégia, não há uma clara mudança. Bom, então vamos, com esse esclarecimento, então vamos falar do possível, né, projeto de livro que pode ser desenvolvido sobre guerra híbrida, embora, infelizmente, o grande pensador Gessé Souza, para atender a base do PT, que quer saber o que é guerra híbrida, simplesmente vai fazer um livro de guerra híbrida muito ruim, como, por exemplo, coloca o Sérgio Moro como o marechal da guerra híbrida no Brasil, o que não é verdade, afinal tem outros interesses, né? Mas eu acho que seria interessante nós conversarmos sobre o projeto do livro, principalmente para identificar algumas características, né? É, o que está no Duplo Expresso, é, sobre algumas características de guerra híbrida que eu noto, por exemplo, no Twitter, por exemplo, o tal da cismogênese, que se procura criar o que se chama de espectro total, ou seja, direita com as duas pernas da pinça, ficam querendo falar o mesmo tema e procura sequestrar a pauta. E eu tenho notado no Twitter que realmente você vê tanto a parte da direita e da esquerda procurando falar os mesmos, é, procurando falar os mesmos temas, só que dentro de um sistema de teraquete, né? Então, essa é uma das características da guerra híbrida. Fábio, então, de novo, boa tarde, boa noite aí para vocês. Isso que você falou agora me interessa, porque eu acho que eu tenho insistido nas poucas participações aqui minha, mas muito nas conversas que eu tenho com você, tenho insistido que essa questão da guerra híbrida tem que ser entendida, tem que ser dissecada de fora.
porque a própria construção da ideia de uma guerra híbrida é um instrumento de guerra. E de colocar fulano na posição tal, ciclano na posição qual, isso faz parte da guerra. E na guerra, a verdade é a última coisa é o último valor que se tem em conta, porque a guerra ela é feita sempre de mentira ou engodo, é uma estratégia de guerra de muito tempo, né? Não é novidade se criar engodos. Então, na verdade, quando a gente está falando dessa tal de guerra híbrida, a gente não está falando nada mais do que a velha e boa guerra. Ela, né? É boa no sentido só da expressão, porque ela é sempre ruim, ela é sempre pior para as pessoas que não estão envolvidas diretamente no conflito, que não são os beligerantes, mas são as pessoas que sofrem os efeitos da guerra. Então, a estratégia da mentira não é uma estratégia nova, e nem é só uma estratégia utilizada pela direita, como você mesmo colocou aí. Ou até difícil dizer que tem uma direita e esquerda nessa guerra híbrida, porque os dois lados pretendem uma só coisa, que é a gerência dos interesses do capital, né? Os dois lados que estariam mais posicionados aí nessa guerra, os dois lados que polarizam essa guerra, um quer gerir o capital sem nenhum escrúpulo, fazendo aquilo que o capital deseja que faça, com toda a crueza que isso pode ter, e outro quer gerir o capital dizendo que é possível gerir o capital de forma humana, que o capitalismo pode se desenvolver de forma humana, o que também é uma mentira, e é uma mentira que se dirige basicamente à nossa base das pessoas que são humanistas, que são progressistas e que querem um mundo melhor em que a acumulação não seja a regra e a acumulação não valha mais do que a vida, a felicidade e a dignidade das pessoas. Então, um ponto interessante dessa guerra você colocou aí. Nós estamos fora dela. Quer dizer, nós não somos beligerantes. Nós, eu, você, o Samuel, nós estamos fora dessa guerra. Essa guerra tem dois atores nesse momento. Esses atores, um se coloca de forma aberta na proposta da gestão do capital de forma crua, e outro quer dizer ao capital que é possível gerir o capital sem criar muito conflito. E por isso talvez a gente tenha capacidade de fazer uma leitura boa dessa guerra híbrida, e inclusive quando você cita aí que o Gessé vai atender a interesses da base do PT, ele não está fazendo nada mais do que cumprindo o papel na guerra, que é o papel de intelectual que constrói um discurso sobre a guerra, que coloca a base que poderia estar sob domínio aí do PT, polarizada e sem capacidade de enxergar a guerra por fora, né? De enxergá-la como ela é e não como a polarização determina. O risco dessa tática é que todo mundo pode acabar escutando a digitalização com a própria realidade. Esse é o grande problema que eu vejo com isto. Vai. Vai. Fábio. Pede ao Samuel para ele falar de novo, porque a primeira parte da fala dele foi cortada. Não estamos ouvindo. O papel intelectual do partido que está a fazer o senhor está a fazer o livro sobre a guerra híbrida, né, está a me ouvir? Um pouco ruim. Não dá para ouvir totalmente. Alô? Oi. Está me ouvindo? Está um pouco. Não dá para ouvir direito. Eu acho que seria bom se o Samuel fizesse de novo. Vamos fazer de novo a ligação,
porque essa intervenção dele é interessante. Vamos nessa linha aí, tentar Não, trabalhar isso. não, não, o Samuel pode sair, Samuel, se você quiser. E aí você vai naquele ícone de telefone e aí você entra automaticamente. Talvez melhore a qualidade da ligação. Né? Tudo bem, Mas tá... Samuel? Tudo bem, Oi, Fábio. Samuel? Oi, tô aqui. É, eu, Tudo bem, Samuel? ó, acho que ele saiu agora. Saiu e volta. É, Então, exato. mas voltando ao que você disse, é interessante que você foi bem profundo. Eu vou ter que reconhecer isso, que tem essa questão da conciliação, né? Que você disse que tem os dois atores, um que diz que é possível a conciliação e o outro que diz que não, mas pode fazer uma cismogênese, mas tem coisas que eu posso te dizer que são piores, porque, por exemplo, você vai no Twitter, você vê pessoas comentando, por exemplo, coisas para se distrair, como, por exemplo, o que que o Bolsonaro falou hoje. Aí ontem eu estava lavando uma OAB, André, só para dar um exemplo. O presidente da República disse que é imbrochável, aí você pega aquilo ali e faz a cismogênese tanto da direita e da esquerda. Aí o Bolsonaro é retardado, o Bolsonaro não sei o quê, aí o outro lado defende o Bolsonaro. Teve um negócio lá do Golden Share que então você não abre espaço para falar de coisas mais importantes, né? Eu acho que talvez a maior parte do espaço de guerra híbrida que se vê é justamente esse, que é você distrair a população, principalmente porque no Brasil nós sabemos que tem uma comunicação praticamente monopolizada, né? Mas quando você falou do, do Gessé Souza, Deus que me perdoe dizer isso, mas o papel do intelectual na guerra, eu lembrei do Goebbels. Ô, Fábio, na verdade, veja só, essa construção da bipolarização da guerra, ela tem um apelo muito forte na cabeça das pessoas, principalmente porque elas são instruídas, educadas para pensar de forma bipolar, né, na dualidade, né? Bem, mal, Deus, diabo, certo, errado. Esse é um pensamento fácil que qualquer pessoa consegue entender o mundo a partir daí, que dá uma certa segurança mentirosa, mas uma certa segurança sobre o futuro, que é uma coisa que as pessoas buscam, que é essa ideia de estar seguro sobre o que vai acontecer, sobre onde você pode ir, aonde você não deve ir, né? Coisas que você pode fazer e não pode. E tudo isso tem um sentido também moral, porque certo e errado se equiparam a você, onde você pode ir, onde não deve ir, a ideia de branco e preto, de escuridão e luz. Todas essas dualidades, elas também encerram um sentido moral. Então, a sociedade ela é organizada, pelo menos a ocidental é organizada dessa forma. Outras sociedades não. E talvez o Samuel pudesse falar isso da gente, né? Que se ele voltar aí, conseguir falar um pouquinho das culturas em África que tem uma posição diferente dessa nossa ocidentalizada, que é dualista e que só trabalha nessa ideia aí do bem e do mal, do certo e do errado, como se os caminhos fossem só uns e outros. No Brasil aqui nós estamos hoje entre Bolsonaro e o PT. Estávamos em 2014 entre Lula
entre Dilma e Aécio. Estávamos em 2010 entre Lula e Serra, era isso? Nem lembro mais, né? Essas dualidades que não Dilma e permitem. Serra. Dilma e Serra 2014. Não, Dilma e Dilma e Serra, Serra isso. 2010. Serra. Exato. Essas dualidades que não permitem que a gente consiga enxergar um pouco mais afastado do quadro dos fatos para constituir um novo real a partir de uma visão mais afastada. E o Gessé, ele cumpre essa função de dar uma justificativa de força, afinal de contas ele é um intelectual, dizer, não, quem está falando é o Gessé. Mas, infelizmente, ele é muito ruim do ponto de vista da análise, é muito ruim. Infelizmente, tem que dizer que um sujeito passa a vida toda fazendo trabalho e depois vai cumprir um papel desgraçado desse. Ele talvez saiba do que está falando e está falando assim exatamente porque, preso na teia da guerra, acha que a verdade não é importante. O importante é ganhar a guerra. E para ganhar a guerra é preciso esconder parte da verdade. Muito triste porque essa guerra está sendo jogada no campo da direita totalmente. Os dois atores estão no campo da direita. Não tem espaço para uma leitura mais aberta das relações de poder que estão aí, para demonstrar que os dois compõem, na verdade, o interesse de um só campo, que é o campo do capital rentista, atual capital rentista. Alguns, como Ciro, por exemplo, que tentam se meter também no meio dessa guerra, dizem que vão fazer um novo crescimento, né, o desenvolvimentista do Brasil, que nós vamos reindustrializar o Brasil, mas ele mente também quanto a isso, porque o Ciro sabe muito bem, ele não é burro, que o momento do capitalismo atual não é mais o capitalismo da produção industrial, e sim o capitalismo financeiro, e que não se voltará só porque o Ciro quer organizar monetariamente, estruturalmente a indústria brasileira de novo. Isso não é possível. Você imagina, hoje o capital industrial, todo o capital que foi acumulado pela indústria, ele recebe muito mais dinheiro se ele fizer aplicação econômica nos paraísos fiscais, ou mesmo em países como o Brasil, que estão com uma taxa altíssima comparada com a taxa da Europa, né? Que é um fato que a gente precisa abrir um parênteses para dizer que, enquanto a Europa tem taxa de juros negativa, as taxas de 5% que o governo vem se vangloriando de ter aqui são altíssimas, né? Do ponto de vista do que está acontecendo no mundo. Então, é preciso mostrar que nada disso é possível sem uma revolução. Precisa uma revolução, e a revolução, infelizmente, não será feita só no Brasil. Se fosse pior, se fosse feita no Brasil, seria um grande problema, né? Porque a gente não está no momento no Brasil de fazer uma revolução para os trabalhadores, mas ela precisa ser mundial. Não adianta pensar na revolução aqui, na Colômbia, no Chile, na França, se ela não for mesmo mundializada. Talvez as condições estejam até aí na porta e eu não estou enxergando, mas é preciso que ela pensar globalmente esse processo, porque o capitalismo é todo um processo global. Não se vai derrubar ele derrubando no Brasil, derrubando na França, eventualmente, na Bolívia, na Colômbia, no Chile, entendeu? É um processo muito maior do que o que a gente imagina. Sim, sim, eu concordo completamente, mas eu acho que talvez o que atrasa o que se chama de revolução, né? E aí eu acompanho os trabalhos da Revolução Brasileira, talvez é a falta de conscientização das pessoas, né? Até por conta da experiência que eu tenho no duplo. Desculpe, a experiência que eu tenho no duplo expresso, que espero que não acabe, até porque a qualidade das análises é muito boa.
o que se vê é a capacidade de você ter uma certa conscientização para você atingir a meta que se tem, porque você tem manipulação tanto de um lado da pinça quanto do outro lado da pinça. E realmente e aí é um trabalho longo, a luta é longa, é você dar às pessoas uma forte consciência educacional, né? Um exemplo que eu posso dar, vamos dizer dois exemplos que é possível dar, por exemplo, você vê esses deputados da esquerda, tipo Jandira Fegali, tanto quanto Helder Salomão, que vem sistematicamente questionar o Bolsonaro. A Jandira Fegali fez, fez um acordo com o governo para desobstruir a reforma da Previdência, para fazer a luta contra a reforma da Previdência, para falar do Green Gleewood, né? E aí você vê a questão da guerra híbrida que o Glenn Greenwald faz parte. Quando ele foi fazer a reunião lá em Brasília, patrocinado pela Jandira Fegali, no mesmo dia ocorreu a entrega da base de Alcântara. E todas as vezes que ele foi a Brasília, aconteceu também, se não me engano, a votação da reforma da Previdência, porque a Jandira queria ouvir o Glenn Greenwald, né? E outra pessoa que é mais próxima de nós, que é o Helder Salomão e o Marcelo Freixo, que vem ficar usando o Twitter para fazer críticas ao Bolsonaro. Nós fomos ao Twitter deles para questionar o que nós chamamos de Patriot Act Tabajara, que visa simplesmente fazer toda uma vigilância contra a população, né? Então aí você vê o que o Rômulo chama de telequete. Eles fazem muito telequete, mas não tem oposição de verdade, né? Então para ter essa questão de você fazer o que é chamado de revolução, você tem que dar uma informação fidedigna e mobilização popular. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar aí, Fábio, é que os 13 anos de governo do PT foram 8 de Lula, 4 de Dilma, mais um, né? Não é isso? Mais um aí, na verdade, a organização da classe trabalhadora para uma revolução foi desfeita, né? Uma geração foi entregue de mão beijada para o capital. Tanto é que hoje, quando você vai nas periferias, quando os jovens negros não são totalmente de direita, o que aconteceu em muito pelo abandono da formação política e da formação ética na mão das igrejas neopentecostais, você vai encontrar jovens negros que são empreendedoristas, que estão metidos no empreendedorismo. Por quê? Porque o empreendedorismo foi vendido para essa população, especialmente os jovens negros, desculpa, como a única saída para a economia. E nisso Lula e Dilma foram parceiros do capital em todos os sentidos, amplamente abandonaram o Partido dos Trabalhadores, que até determinado momento era a grande organização da esquerda brasileira, que estava talvez quase que sozinha aí na formação, isso que se chamou de esquerda brasileira. Ele deixou de fazer seu trabalho de formação política nas bases. O governo Lula e o governo Dilma criaram aproveitando de uma demanda necessária de recursos materiais, né, de acesso a bens de consumo das classes mais pobres, criaram um ambiente propício para a formação de liberais, de pobres que são liberais do ponto de vista econômico, que não conseguiram entender que a política de construção
do acesso aos bens de consumo, ela é uma política pública e que é uma socialização e uma distribuição de renda. Hoje, infelizmente, nós temos aí aquilo que a gente chama jocosamente do pobre de direita. Esse pobre de direita ajudou a eleger Bolsonaro. E, infelizmente, esse pobre de direita é nosso opositor em várias matérias, inclusive na questão da proteção dos direitos sociais. O pobre de direita acredita que a reforma da Previdência foi boa, que vai liberar empregos, acreditou na reforma trabalhista, e isso foi objeto da construção durante os governos do PT, aí, que perderam uma oportunidade histórica de, ao invés disso, formar a base social que poderia fazer a revolução no futuro. Perdida a oportunidade histórica, apareceu o Bolsonaro e ocupou esse lugar com muita facilidade. E concordo com você em relação a Jandira Fegali, Marcelo Freixo, o Helder Salomão, pode colocar o resto aí dos deputados do PSOL, talvez com alguma exceção, mas todos os do PT, eles ficam surfando nessa ondinha da oposição, né? Assim, eu faço oposição no discurso, boto um vídeo lá dizendo fulano de tal lacrou, né? É a lógica da lacração. Veja o que Paulo Pimenta disse, veja o que a fulana, né, disse. E aí, para esse grupo, é bem fácil se eleger na próxima eleição, porque eles estão dentro da lógica da lacração. Mas quando a gente vê a ação política como um todo, primeiro a gente tem que lembrar que a ação política não pode estar resumida à ação parlamentar, né? Cretinismo parlamentar é um termo que a própria esquerda cunhou para denunciar aqueles que vendem a ideia de que todos os problemas da classe trabalhadora vão se resolver se a gente ganhar o parlamento. A segunda questão é que, na prática, quando se olha o resultado da ação parlamentar desses grupos, elas não são boas. Pela primeira vez, o pessoal votou separado numa matéria, que foi quando o Freixo e a deputada Talíria votaram a favor do pacote anticrime, ainda que remendado. Eles não tiveram a consciência de que, mesmo com os remendos que eles apresentaram, não deveriam ter votado a favor do pacote, porque esse pacote vai custar caro ao pessoal. Alguém no futuro dirá: o pessoal votou por esse pacote desgraçado que traz muita coisa ruim e que poderia ter sido pior, mas só o fato de você melhorar o que é pior reduziu o poder de morte do veneno, mas ele ainda mata, né? Então isso não tem ganho nenhum em votar a favor de um pacote anticrime, nem de ministrar um veneno que mata mais devagar do que mataria o veneno original. Então, eu concordo com você. Esse pessoal está pensando no seu futuro político e na política como carreira e não como um processo necessário à organização da classe trabalhadora para conquista de melhores condições de vida. O melhor. Fábio, você desligou seu microfone aí, hein? Oi, perdão, eu vou atender o Samuel aqui. Só vou chamar ele de volta aqui. Espera aí. Ele chamou de repente e, enfim. Vamos ver se agora entra. Mas, voltando, André, o melhor deputado que eu conheço é o Glauber Braga, né? Que simplesmente... Mas, mesmo assim, ele agiu de forma muito tímida em relação ao Patriot Act Tabajara, né? Teve uma posição muito tímida para o meu gosto, em vez de ser mais incisivo, mas pelo menos foi o único que não se silenciou, né, de forma
sistemática e descarada. Agora, o que se tem notado é que é o fato que os parlamentares eles se silenciam quando no Twitter, né, na internet, quando são questionados sobre o tal do Patriot Act Tabajara. Eu, por exemplo, já questionei o Elder Salomão várias vezes e, cara, eles não falam. Marcelo Freixo, que faltou, já que já que você está falando dos deputados do PSOL, Marcelo Freixo tem uma que é do PSOL, que ela é conhecida como a Marielle de BH, eu esqueci o nome dela agora, e outros da dita esquerda, principalmente do PSOL, que faltaram às sessões do Patriot Act Tabajara fazendo essa perna da esquerda da guerra híbrida, né? De certa forma, né? Realmente eu não entendo por que os deputados do PSOL votaram no projeto anticrime, porque principalmente realmente esse projeto anticrime é uma excrescência que tem recebido críticas até nos Estados Unidos, mas eu noto que realmente os parlamentares, isso aí o Rômulo já falou direto, parece que querem ser o MDB da nova ditadura, né? Eu Vai. me permita só uma correção, não são todos os parlamentares do PSOL. Não, 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 claro que não. São dois, né? Foi, exato. Inclusive, os dois do Rio. Inclusive, foi a primeira vez na história do partido, isso é muito significativo, que o partido votou separado. Né? Não é isso Não, assim. é engraçado que a Thalíria Petrone, né? Exato. O fim É, do começou aí, você lembra disso, né? porque. Mas eles alegaram o quê? Eles alegaram que eles emendaram o projeto e já que eles tinham feito emenda, eles tinham que votar. É a metáfora que eu estou fazendo. Olha só, eu tenho um veneno que ele paralisa o seu pulmão e paralisa o seu coração. Eu fiz uma melhora nele, ele agora só paralisa o seu pulmão. Então você toma o veneno que tá bom, entendeu? Quer dizer, o pacote anticrime, com a reforma que foi negociada no parlamento, continua sendo um instrumento de morte dos trabalhadores. Continua sendo muito ruim. E o fato dele ser menos grave do que ele era originalmente não melhora em nada. Não quer dizer que a gente tenha que apoiá-lo, tem mais é que votar contra. Faz a reforma, tenta retirar o que tem de ruim e vota contra. Que é o que eu estou te dizendo. Se você tem um veneno que paralisa o seu pulmão e o seu coração ao mesmo tempo, você faz uma melhora nele, Mas André não tem razão. Como é que você vai fazer uma emenda se o projeto de por si só é ruim, né? A irracionalidade está aí, né? É a gestão do interesse do capital, é isso. Eu estou dizendo que pode ter um projeto anticrime que seja menos grave do que aquele, mas ele vai continuar sendo muito ruim, mas ele pode ser um pouquinho mais humano. Um pouquinho mais humano, mas o sujeito está morto de qualquer jeito. Entendeu? Quer dizer, o direito fundamental tá morto de todo jeito. E eu não posso votar em algo que acaba com o direito fundamental e depois dizer que eu sou de esquerda, que eu sou defensor de direitos humanos. Então, é essa incoerência que me faz agora ver fazer a crítica a essa posição aí do pessoal, que foi muito ruim, muito ruim. E assim, não fazer crítica é pior, porque se a gente para de fazer autocrítica, a gente acaba permitindo que o pessoal vá para o mesmo lugar que o PT foi, né? O partido gestor do interesse do capital. Enquanto eu estiver lá, vou lutar ferrenhamente contra essa lógica. Fazendo, inclusive, crítica a quem dentro do pessoal fizer errado. Né? Olá, estou de volta. Consegui
consegui Bem-vindo, utilizar. Samuel. Sim, tive que ligar o computador e utilizar o Skype no browser. Bacana, bacana. Mas então, só para fazer, o Samuel perguntou uma vez sobre a Thalíria Petroni, mas assim, André, a Thalíria é identitária, né? Porque uma vez ela lacrou uma coisa que eu achei ridícula, que ela disse que as pessoas, os deputados, ficam olhando feio para ela porque ela é afrodescendente, mas ela diz que tem mulher preta na Câmara. Cara, isso aí é ridículo, né? Porque, tá, eu até admito que não poderia ser mais comum você ter uma diversidade maior de pessoas. Mas você vê que a intenção dela é para lacrar. E você falando disso dela, mostra de ser a favor do projeto anticrime do Moro, então ela não é tão comprometida com quem ela se diz que é comprometida, né? No caso dela, eu acho que foi um grande equívoco. Um grande equívoco no sentido da lógica, porque, na verdade, veja só, o problema do partido, quando ele começa a crescer do ponto de vista parlamentar, é que os mandatos vão começando a ganhar uma certa autonomia em relação ao partido. Como o mandato tem dinheiro, como o mandato elege, como o mandato dá expressão pública, então os mandatários dignitários, né, dos cargos públicos começam a achar que eles são maiores que os partidos. Então eles podem propor o que eles quiserem, podem desobedecer definições partidárias, podem fechar acordo com o que eles quiserem. Você imagina lá, na época do PCdoB, com o ex-integrante lá do PCdoB, que foi ministro do Meio Ambiente lá do governo Dilma, foi ministro do Esporte, não foi? Desculpa, foi Meio Ambiente, não. Meio Ambiente foi onde ele atuou. Orlando Silva, que foi ministro do Esporte. E a votação que eles tiveram lá, apoiaram a reforma do Código Florestal a favor do interesse do latifúndio. Isso mostra como é que os partidos vão caminhando para um lugar que não é o lugar da luta popular. Isso aconteceu com o PT, aconteceu com o PCdoB, está acontecendo com o PSOL, que agora começa a fazer essas concessões. Eu acho que no caso da Thalíria foi por um equívoco. Acho que deveriam ter ouvido os juristas do partido se queriam trabalhar essa questão do ponto de vista técnico. Deviam ter ouvido os militantes do partido que trabalham com as questões de direitos humanos. Mas, já que se tratava de uma questão criminal, deveriam ter ouvido os militantes da área jurídica do partido. É para isso que o partido está lá, para ser consultado. Mas nada justifica Sim, mas nada justifica o Freixo Freixo e outros terem faltado às reuniões do Patriota Tabajara. Não estou justificando isso, não. Estou dizendo isso só piora a situação deles. Acho que aí é não, outro eu só estou dizendo que entre o equívoco da Thalíria e as ações do Freixo e de outros, eu acho que existe um abismo, entendeu? Não, eu estou dizendo é que quando você me perguntou sobre a Thalíria, eu estou falando que eu acho que ela se equivocou em relação a essa matéria especificamente. Estou sendo pontual em relação a isso. Quanto à questão lá dos projetos que violam aí as nossas liberdades constitucionais, é outra matéria que deveria estar sendo amplamente discutida no âmbito do partido e que está sendo negligenciada. Por quê? Porque os donos de mandato se acham maiores que o partido. Isso aconteceu com o Jean Willis também, em certa medida, né? O Jean votava coisas e propunha coisas que eram, às vezes, contrárias, inclusive, às definições que o partido tomava internamente, com um amplo desrespeito, manifesto desrespeito à democracia interna do partido. Sem isso, vira liberalismo. Você pode chamar o partido de socialismo e liberdade, mas vira liberalismo, vira anarcocapitalismo, vira qualquer outra coisa menos socialismo. E isso está acontecendo. Na minha visão, essa parcela
do partido que está nos mandatos vai gradativamente, não estou falando de todos, há resistentes aí, mas essa parcela vai gradativamente confluindo à direita até uma hora que ou o partido vira todo de direita ou eles saem e vão para um partido de direita, mais à direita, como a Rede, como o PSB, e daí vai, assim. Essa seria a melhor saída, porque pelo menos o partido ficaria e se reformaria à esquerda, mas talvez a tendência hoje é de que o PSOL se torne um partido de centro-esquerda e que vai começando a ocupar aquele lugar que foi abandonado pelo PT, até que ele se confunda de uma forma tão grande que a gente não saiba mais qual é a diferença entre um e o outro. Você quer falar alguma coisa, Samuel? Que eu só vou falar uma piada aqui. Eu tava ouvindo o Rubem Gonzalez hoje falando da questão da greve dos petroleiros. Ele falou o seguinte: o pessoal participando de reunião trabalhista, acho que não vai rolar, não. É isso. Só deixa essa piada aí. Que são socialistas de gabinete, pessoal? Bom, só para você. Deixa eu só esclarecer isso. O PSOL é uma dissidência do PT, uma dissidência parlamentar, é verdade, mas uma dissidência do PT no momento em que o PT faz o mensalão lá no início do governo do Lula. O problema é que essa dissidência se manteve bastante à esquerda até o mandato anterior. A partir do golpe lá em 2016, há uma tendência de confluência de novo com o PT nessa lógica da guerra híbrida, né? Então, para a gente lembrar de que precisa todo mundo se unir num campo contra o outro campo. E aí começa a haver um movimento dentro do PSOL que faz essa adesão ao PT. Então, o problema do PSOL não é ser de gabinete, porque isso o PT já é. Inclusive, a Federação dos Petroleiros, ela impediu 2 greves dos petroleiros nos anos passados, há 2 anos, nos 2 últimos anos, que poderiam ter revertido a condição da Petrobras. Hoje não é mais possível. Hoje essa greve atual, infelizmente, é um abraço de afogado. Mas o pessoal está caminhando para ser um partido de gabinete se ele adotar a mesma postura que o PT vem adotando aí nos últimos 13 anos. Ok, vejo. Bom, acerca do que estávamos a falar da guerra híbrida, né? Eu acho que, como disseste, não é um fenômeno novo, apenas que com as redes sociais muito mais pessoas estão a notar que existe. Porque se você vê o livro tem um livro, Opinião Pública, publicado nos anos 1920 ou 25, sobre os jornais e a sua influência na democracia americana, e tudo que a gente reclama hoje da manipulação da opinião para fins políticos já é uma coisa que eles faziam antes, só que agora a tecnologia é outra, mesmo com as próprias redes sociais, com a televisão, com a rádio, o pacote é mais abrangente, só que por exemplo, isso aqui que nós estamos a fazer antes não era possível. Então nós podemos notar que há alguma coisa que está a se passar e por isso temos a impressão que agora as coisas estão a acontecer mais, mas eu creio que o nível é o mesmo. Talvez o que está a mudar é que alguns países, a política virou uma espécie de tudo ou nada, né? Ou seja, um partido quer dominar para sempre e não quer dar espaço a outra alternativa, ou trabalha com um certo grupo de partidos para ter um rodízio entre os dois. E as alternativas não existem. Eu tenho refletido aqui com vocês, como é que eu posso dizer? Eu ainda tenho a convicção, eu já conversei isso com o André há quase 10 anos, eu ainda tenho a convicção, principalmente pelo duplo expresso, que a internet ela tem esse poder de libertação em relação à manipulação da informação, né?
mas de certa forma, principalmente pela influência do duplo expresso, né? Mas e aí é até importante ressaltar que seria importante ter mais programas como o Duplo Expresso, porque você vê que dá certo. Dá para, pelo menos, em parte, furar a bolha e tornar o trabalho mais difícil. Mas eu também, hoje, eu sou mais cético de, como é que eu posso dizer, de não colocar a internet como algo libertador em si, principalmente pelo Twitter, pelo Facebook. Por exemplo, a minha conta no Twitter, por exemplo, está parcialmente bloqueada. Continua ali, mas eu não posso usar certas funções. E quem é ativista sabe que tem problemas com as redes sociais, principalmente a rede social americana, porque então a internet ela não tem esse papel de ser libertadora por si só, mas pelo menos abre espaço para abrir um campo de dialética e de confronto maior do que, por exemplo, do que quando não tinha internet propriamente dito, né? A gente sabe, por exemplo, que as redes sociais, né? As redes sociais americanas dizem que estão ligadas ao Deep State, que liberam até robôs como um material de propaganda, né? Parece que foi até mostrado na eleição da Argentina que o Carlos Soberano do Duplo Expresso, que é analista de informática, diz que foi mostrado robôs do mundo todo procurando questionar a eleição da Argentina. Então, se vê que o outro lado tem lá os seus compromissos que não são isentos, né? Então, tanto o YouTube quanto as redes sociais americanas se veem que a internet não é tão libertadora quanto se parece ser, mas pelo menos abre-se a oportunidade para se ter a libertação. Um exemplo disso, vou dar dois, é o caso do Telegram, dos aplicativos de mensagens Telegram e Signal, que eles não têm como quebrar a criptografia, né? Então, é um campo de guerra, mas sabendo que a internet dá espaço para muitas manipulações, né? Fábio, você me desculpe a sinceridade, mas assim, a internet como ideia inicial, a ideia de que você teria uma rede né, mundial de computadores que as pessoas pudessem se ligar, ela é uma ideia libertadora, porque ela teria a capacidade de acabar com o monopólio da comunicação. Mas a internet real, a que é hoje, é totalmente privada. A lógica dela é privada. O algoritmo das redes sociais é o algoritmo do lucro. Não há saída na internet. Esqueça isso. Esqueça. É por isso que os parlamentares ficam querendo lacrar, porque eles já entenderam o algoritmo da internet e a lacração é uma venda, é transformar o mandato num produto. Os mandatos de esquerda ou de direita são produtos que são vendidos na internet. Eles estão mais preocupados com a visualização da internet do que com a ação parlamentar real. Veja só, antigamente você falava do púlpito para quem estava na assistência, ou falava, algum tempo atrás, para a TV, para a TV Senado, para a TV da Câmara e tudo mais. Hoje, os deputados acabam de fazer uma votação, acabam de fazer um discurso e vão fazer live, fazer né, aquela coisa de botar a cara deles lá na internet para falar para o seu público. Fala mentira, fala o que não aconteceu, diz que lacrou quando não lacrou. Mesmo os deputados dos partidos de esquerda vão lá e editam os vídeos para que acabe no momento em que elas falaram. Não tem resposta. Você não ouve a resposta do outro lado. Então, a internet hoje é uma grande mentira. É possível usar o robô
porque estamos todos robotizados na lógica da internet. Por isso que nós não conseguimos identificar a diferença entre um robô e uma pessoa real. Eu quero te dizer que o algoritmo do Facebook e do YouTube foram os responsáveis, especialmente do YouTube, pela eleição do Trump. Tem um vídeo que eu já falei aqui uma vez, que é fake news baseado em fatos reais, em que um rapaz da Macedônia é perguntado a ele foi um dos que operaram a questão da fake news durante a eleição dos Estados Unidos, e perguntaram a ele por que eles favoreceram ao Trump. Ele falou, nós não favorecemos ao Trump. A questão era simples, nós precisávamos de like. Toda vez que a gente colocava uma matéria contra a Hillary e a favor do Trump, os eleitores do Trump divulgavam essa matéria, retuitavam essa matéria, publicavam essa matéria sem nenhum critério, sem nenhuma checagem. Toda vez que a gente falava a favor da Hillary ou contra o Trump, os eleitores da Hillary eram criteriosos e avaliavam primeiro se a matéria era verdadeira ou não. Por isso que não funcionava com o outro lado. Só que o que é que dá like, o que é que dá visualização, o que é que paga, monetariza o site? Eu tenho um pequeno comentário sobre isso. Temos que entender um pouco a psicologia dos eleitores americanos chegando até a eleição do Trump, né? Porque eu, quando aprendi a falar inglês, há uns 5, 6 anos atrás, eu fazia isso ouvindo programas de rádio americano. Então, eu ouvi muito Rush Limbaugh, Glenn Beck, também alguns programas de esquerda, porque tinha finalmente internet de banda larga. Então, os americanos sentiam-se que eram traídos até pelo Partido Republicano. Então, quando você tem um Trump, tens alguém que parece que fala sem papas na língua, e ao mesmo tempo o eleitor tem um contato direto com o candidato e o contato direto com os outros candidatos. E como ele já desconfiava que a máquina partidária republicana queria lhe sacanear, como lhe sacanearam ao escolher o Mitt Romney, que entregou a reeleição ao Obama, então os robôs podem ter existido. Pode ser também que a monetização foi um fator em partilhar mais coisas relacionadas ao Trump do que com a Hillary, mas também, ou seja, o mercado existia. Então, o Trump conseguiu capitalizar nesse mercado e nessa nova tecnologia. Samuel, eu até entendo isso que você está dizendo, mas assim, o eleitor americano não é diferente do eleitor médio brasileiro. Ele comprou alguém que é uma mentira, que é um produto de marketing produzido com mentira, com engodo, que é uma estratégia de guerra, porque o marketing está muito baseado na guerra, objetivo estratégico, objetivo tático, engodo, tudo isso são estruturas herdadas da teoria da guerra, né? Da teoria, se você pegar Clausewitz, você vai ver que está tudo escrito lá e é tudo adaptado desse mundo. Inclusive, nós usamos metáforas de guerra para falar da eleição e da política. Bem, da eleição da política e do mercado, mas o fato concreto é que essa insatisfação só não foi capaz, por exemplo, nos Estados Unidos, de dar ao Trump a maioria dos votos totais. Ele perdeu por 2 milhões de votos da Hillary. Ele conseguiu, na verdade, ganhar aquele eleitor dos colégios eleitorais que eram interessantes para a eleição, e aí conseguiu ter a maior votação nos colégios eleitorais, mas não a maior votação absoluta nos Estados Unidos, o que prova que foi uma estratégia de guerra. Foi uma estratégia de guerra, tinha essa insatisfação, como também tinha aqui no Brasil, como tinha na Bolívia, como tinha no Uruguai, com a Frente Ampla lá, mas da insatisfação para vender alguém que é uma grande mentira e que não se venderia a não ser com uma estratégia de engodo, é uma diferença muito grande. E foi aí que o fake news funcionou. Óbvio, é uma confluência de fatores, né? Sem o outro, talvez não funcionasse um. É uma questão de proporção. Podemos discordar um pouco em qual é a proporção de uma coisa e outra, mas tens razão, é uma confluência de fatores. Agora, o que estavas a falar acerca dos mandatos serem um produto e de agora
falarem para as redes sociais é um fenômeno também que nós temos aqui em Angola, porque a oposição tem pedido já faz décadas que se divulguem ou que haja uma retransmissão em direto das sessões do Parlamento angolano. Mas só agora em 2020 é que um deputado teve a ideia de fazer o seu discurso e colocar o telefone na mesa, né, com a câmera e conseguir filmar-se a fazer o discurso. Só que o problema é que é o mesmo resultado que vocês têm aí, né? Ou seja, temos menos o discurso de Demóstenes e temos mais discurso do Didi Mocó. Ou seja, é mais o espetáculo, o teatro, do que realmente a intervenção pública ou tentar discutir dialeticamente para chegar a alguma resolução do problema. Como disseste, né? O vídeo começa no princípio, não há troca de ideias. O vídeo acaba na lacração e vai direto para o Facebook, direto para o Twitter. Então, a internet, nesse lado, ou seja, pode ser libertador para a partilha de informação, mas também pode ser destruidor porque permite a pessoa ficar dentro de bolhas. Mesmo em termos de ativismo, você vê que muitas pessoas reduziram seu ativismo simplesmente à esfera virtual. As pessoas já não se encontram mais, já não conversam mais, já não fazem planos secretos, é tudo. O que é que a gente vai fazer para poder ter likes? Então, nessa parte é um pouco de armadilha da internet, né? E você vê que, por exemplo, o Fábio estava a falar do Telegram, que permite partilhar informações, tudo mais, é livre, a criptografia não pode ser quebrada. Mas mesmo o Telegram foi utilizado, por exemplo, pelas agências europeias para fazer o rastreio do ISIS. Então, eles sabiam quais eram os grupos do ISIS e tentavam, a partir daí, do Estado Islâmico, a partir daí, recolher informações, quem são os membros, o que é que faziam. E então, é ao mesmo tempo uma ferramenta de libertação, mas uma ferramenta também de monitoramento das pessoas e da população para todos os fins, para os fins de segurança, para os fins de manipulação política. E também para fins de distrair as pessoas, porque qual é o maior volume de dados que você tem na internet agora? É só pornografia. É pornografia, acho que 50% da internet ou 70% é pornografia. Então isso consegue distrair as pessoas do essencial. E quando é pornografia, pelo menos pornografia é uma atividade, né? E a mentira, né? Porque também se vende mentira, porque as pessoas, o sistema começou a entender que as pessoas gostam de informações não porque elas sejam verdadeiras, mas porque elas, de certa forma, afirmam aquilo que elas acreditam, né? Então as pessoas gostam de ouvir mentiras, até quando sabem que é mentira, e republicam as mentiras, divulgam as mentiras, porque reafirma aquela visão de mundo que elas têm. Então isso concordo aí com você, quer dizer, seja de uma forma de resistência a uma negativa de acesso à informação, como você disse aí, do parlamento em Angola, seja aqui como uma forma bem narcisista de exercer o mandato, no final das contas a rede nos molda todos ao mesmo modelo, que é o modelo do algoritmo, é quem dá mais like, o que dá mais visualização, e aí o projeto político fica sempre em último lugar se ele não der visualização. Se você tiver que dizer alguma coisa, Samuel, que vai tirar visualização, você não diz, mesmo que essa coisa seja necessária de ser dita. Exatamente. Então, e nós é que saímos a perder. E como eu tinha dito na minha primeira intervenção antes da internet bazar, é que uma coisa, né, o intelectual do partido pode tentar criar uma narrativa para motivar as pessoas para lutarem pela causa, né? Mas o problema é quando todo mundo esquece que é uma narrativa e pensa que a narrativa é a realidade em si. E isso me interessa muito porque você vê, essas narrativas podem demorar por décadas. Por exemplo, aqui em Angola você tem conversas ou discussões políticas que são pautadas por categorias e ideias que foram criadas na década de 70. Por isso, por exemplo, por isso que quando eu falei com o Fábio no outro programa, que eu falei da Talíria Petroni, porque a Talíria Petroni é como se fosse para mim, para Angola, ela fala para mim porque é o mesmo problema que nós tivemos cá na década de 70.
Explica isso melhor para mim. Qual é como é que é, o que vocês acham aí em relação a ela? Qual é a sua visão em relação a ela, para eu poder entender? Sim, em relação à política identitária, né? Por quê? Porque na década de 70 você tinha um movimento nacionalista angolano, era pautadas por ideais do nacionalismo negro, né? As ideias de Frantz Fanon. Só que você tinha um problema é que Angola tinha muitos mestiços, né? Que vocês chamam pardos. Então, o que aconteceu? Todo mundo adotou um discurso de nacionalismo negro para lutar contra os portugueses. Mas, dentro do próprio grupo nacionalista, utilizava-se esse discurso para uma luta de poder interna entre as pessoas que tinham uma pele mais clara e outras que tinham uma pele mais escura. Então, você acabava com uma espécie de esquizofrenia em que você tinha alguém, por exemplo, como a Talíria, que ela pode ser afrodescendente, eu não estou a dizer que não é, mas ela, ou seja, tem aquela esquizofrenia que a pessoa se parece com uma coisa, mas quer se comportar como se fosse super negra e os outros que são negros, por ela ser um pouco mais clara, tentam descontar o seu valor, tá vendo? Então, essa coisa identitária não dá certo e acaba, nesses casos como ela, que, tipo, olhando para isso, eu quero rir, né? Porque eu vejo que é uma situação um pouco ridícula, mas eu agora me pergunto, será que ela está a levar isso a sério ou ela está a ser cínica? Porque se ela está a ser cínica, ainda tem salvação. Se ela está a levar a sério, ela perdeu a relação com a realidade. No Brasil, a gente tem uma questão, Samuel, em relação à questão da cor, que talvez seja diferente da situação de Angola. Você diz aí que também há muita miscigenação, e então nós temos aí um gradiente grande de cor, né, da população. Mas aqui no Brasil, eu não sei como é que funciona em Angola, todo mundo sabe, isso é uma expressão do Caetano e do Gil, como se tratam os pretos. Então, no Brasil, a relação que há entre condição social e raça é muito evidente, apesar, ela é muito operativa, ela é muito efetiva, apesar do Brasil ficar se declarando como uma democracia racial. Então, as pessoas sabem quem são os negros, porque os negros são aqueles que você, num contato direto no meio da rua, avalia que seja uma pessoa mais pobre ou avalia que seja um potencial perigo de um assalto. Esses são sempre os negros e as negras, né? É aquela pessoa que quando você vai em alguma repartição, você acha que ela não é a chefe da repartição, mas é uma subalterna, você nunca vai colocá-lo na condição de uma pessoa hierarquicamente superior dentro das estruturas. Nós temos alguns casos aqui interessantes. A gente tem um músico, que é um sambista, Dudu Nobre, que é um rapaz que ganhou bastante dinheiro durante um período, né, com a música dele, um sambista muito bom, um bom compositor, um músico bom, e que estava andando com um carro dele, que eu não lembro se era uma Ferrari, se era uma Mercedes, era um carro caro. E no Brasil é especialmente caro. E um policial parou o Dudu Nobre e perguntou a ele o seguinte: tá andando com o carro do patrão, né, negão? Essa foi a expressão. E o Dudu Nobre é negro, mas ele não assim, a gente pode dizer que ele está no matiz da coloração das pessoas no Brasil, entre os mais negros e os menos negros. Mas aqui isso realmente faz pouca diferença. A sua identidade como afrodescendente já te marca num plano do cidadão de segunda categoria. Agora, é óbvio que, esteticamente, quanto mais negra, mais preconceito existe em relação às pessoas e mais dificuldade as pessoas têm de ascender socialmente no Brasil. Mas eu não sei como é que isso se dá em Angola. Eu sei que essa história do colorismo também é um grande erro, porque separa as pessoas que vivem o mesmo nível de preconceito, alguns mais, outros menos, mas o mesmo estilo de preconceito e a mesma matriz de preconceito que gera essa ideia do que você chamou de pessoas mais negras, menos negros, quer dizer, na verdade, o tom da pele mais ou menos claro, porque
ninguém é mais negro porque a cor da pele é mais escura, nem porque é mais clara, porque ser negro é uma outra questão, né? Não é uma questão só de cor de pele. Sim, é uma questão também cultural e é uma questão de um pouco, bom, não sei, para o Brasil pode ser um pouco diferente, mas é uma questão cultural, para eu vejo uma questão cultural, uma questão de como é que a pessoa se vê, né? Bom, aqui em Angola a diferença é que a proporção racial é oposta ao Brasil, né? Aqui você acha que tem talvez 97% são negros e talvez 3% ou 2% são branco, mestiços e qualquer coisa entre os dois opostos, né? Então, mas o que é que se passa? Como você tem esse discurso de nacionalismo negro que tinha do tempo da luta de libertação nacional, da guerra de independência, então, o discurso continua e faz parte do pretexto do partido no poder, de se manter no poder. Então, isso está em tudo, está na música, está na televisão, está nos discursos oficiais, mas como já não tens brancos para você atacar, então acaba atacando a coisa que se parece ser mais branco disponível, né? Entendi. Então, então não é... E você vê, por exemplo, tinha uma palestra sobre o golpe do Estado, o massacre do 27 de maio. Essa palestra foi ano passado. E a palestra durou 2 horas e meia, 3 horas. E 1 hora a 45 minutos da palestra foi dedicada ao tema do racismo em Angola. Por quê? Porque naquela época, parte do golpe ou massacre, dependendo de como é que você vê isso, deveu-se ao facto de que uma facção do EPLA estava a acusar a outra facção de ser dirigida por brancos e mestiços que estavam a pôr os negros para trás. Então, isso aconteceu em 1977. Estávamos em 2019 e um dos pré-eleitores diz que não, o racismo sempre foi um problema, os brancos têm muitas vantagens em Angola até hoje, né? Então, você vê que, se você vê o partido no poder, vê toda a administração, não são 3% da população que estão a dominar os 97%. Simplesmente acontece que a pessoa, consoante sua colocação social, seus laços familiares, está em lugares de poder ou de pobreza, independentemente da cor. Essa é a realidade. Mas na ficção das pessoas é outra, né? Então, essa é um pouco a relação que nós temos aqui. Não é... Bom, não está a dizer que as pessoas estão a ser perseguidas, não é no ponto da perseguição, mas é um certo animosidade para com pessoas que se pareçam diferentes. Mas Angola não teve o que teve na África do Sul, que o Ayrton Calazans fala que Angola não. Na África do Sul teve o tal do Consenso de Washington, que a economia foi entregue para os brancos e a política sem dinheiro para os negros, né? Pelo que se mostra em Angola, foi uma conquista, né? Do povo angolano. Na África do Sul, não digo que a política sem dinheiro foi entregue aos negros. Eu creio que o que aconteceu é que o ANC deu-se o poder político ao ANC, ganharam as eleições, tiveram controle total das despesas públicas, vários bilhões de dólares ao longo das décadas, só que os quadros do partido ANC se deixaram levar pela corrupção e desviaram bilhões e bilhões e não investiram no país. Agora, o poder econômico que os brancos tinham, eles foram autorizados a guardar esse poder econômico e utilizaram isso também para tentar protegê-lo com o controle de algumas províncias. Acho que eles controlam o Cabo Ocidental e um pouco da província do Gauteng. Ou seja, o país em si está dividido entre... Não totalmente dividido, mas, ou seja, os brancos têm o poder econômico e o controle dessas duas localidades. Bom, agora, em Angola, o que você teve foi um êxodo maciço da população portuguesa, branca, em 1975, né? E sobrou, talvez... Porque tinha 100 mil portugueses que você tinha em Angola, e no final...
Não estamos ouvindo. Oi, Samuel. É uma pena que deu. Volta aí. Diga. Termina a sua fala de novo aí. Sim, a minha fala de novo. Sim, eu estava a dizer que na África do Sul o ANC recebeu o poder político e os brancos conservaram o seu poder econômico, não é? Só que não é que o ANC tem a politicação do dinheiro, porque eles têm um controle total do orçamento do Estado e a isso tiveram acesso a bilhões e bilhões de dólares anualmente e uma parte desse dinheiro foi desviado em esquemas de corrupção e também com a política do Black Empowerment, né, BEE, Black Economic Empowerment, eles podiam canalizar bilhões de dólares do governo público para empresas lideradas por pessoas negras. Só que muito desse dinheiro se perdeu e agora a África do Sul está tecnicamente falida. Porque tens, acho que 60% da população recebe alguma assistência do governo e os impostos são pagos apenas por 16 ou 20% da população. Dentro destes quais, 8% são pessoas brancas. Desses 8%, milhares todos os anos abandonam a África do Sul para ir viver em outros países por motivos de insegurança, perseguição. Por exemplo, os agricultores brancos dizem que são vítimas de ataques seletivos todos os anos. Então o país está caminhando um pouco para a insolvabilidade. Agora é interessante, veja, importante conhecer essa situação aí na África do Sul, mas a África do Sul acho que é um país, do ponto de vista da riqueza natural, bastante rico, né? E aí essa expropriação que aconteceu historicamente aí não foi para gerar o desenvolvimento do país e acabou sendo apropriado privadamente, a apropriação privada dessa riqueza, inclusive com exploração da mão de obra dos negros. E talvez esse conflito agora não seja possível de se evitar, né? Essa população que vive de benefícios aí do Estado é uma população que possivelmente não consegue se manter sozinha por conta da economia, como a economia da África do Sul foi construída, inclusive em relação aos países da Europa, da dependência, né, aos países da Europa. Bem, eu acho que a história explica isso que você está falando, Samuel. Agora, eu queria saber, assim, você foi falar sobre Angola. A gente pode dizer que em Angola a condição econômica dos não negros ela é diferente da dos negros do ponto de vista de serem mais pobres ou são mais ricos. Como é que é a situação econômica, especialmente da população branca mesmo, daqueles que se consideram brancos e seriam descendentes de europeus aí? Como é que a gente descreve essa relação entre cor e pobreza em Angola? Primeiro, a diferença de Angola com a África do Sul, por exemplo, é que aqui você não tens um povo branco ou um povo mestiço, né? Como tens na África do Sul os africanos e os Cabo Coloreds, que são os mestiços de lá. Ou seja, não tens uma unidade cultural cultural entre as pessoas. Você tem pessoas não relacionadas entre si, né? Mas que são famílias que não têm nenhuma relação direta, não têm uma cultura direta, então não é um povo, são pessoas isoladas. Bom, a relação real entre pobreza e cor de pele não existe tanto. Porque você pode encontrar uma pessoa mestiça em todo sítio. Pode encontrar nos lugares de poder, pode encontrar nos lugares desfavorecidos. O que parece determinar a condição social é mesmo fatores mais igualitários, né? Que são a família, qual família a quem você pertence, se você faz parte das famílias que pertencem ao partido no poder ou famílias que já tinham alguma influência e o desempenho pessoal. Então não há uma relação direta entre
entre a pobreza e a cor da pele. Bom, já que, já que Angola era uma colônia de Portugal, né? E os portugueses estavam no comando e no controle do país, é normal que as pessoas que são descendentes de portugueses tinham um pouco mais de, como posso dizer, tinham um pouco mais de facilidade antigamente, né? Então, essa facilidade, mesmo para os que restaram aqui, essa facilidade pode continuar um pouco, porque você vê que, por exemplo, se o meu pai me deu uma boa educação, a chance de eu dar uma boa educação ao meu filho é mais elevada do que alguém que não recebeu uma educação do seu pai. Então, não é apenas esse fator social que continua. Não tem uma segregação ou uma diferença de riqueza por conta da cor. Bom, você quer concluir, André? Porque eu tenho uma outra coisa para comentar e acho que não pode ser esquecido, né? Até porque nós já estamos caminhando para a finalização do programa. Não, eu tô satisfeito. Acho que isso é um tema. Talvez para um outro programa, viu, Samuel? A gente discutir essas questões da relação entre cor e sucesso social, ou insucesso social, ou riqueza e renda nos dois países. É interessante porque, de certa forma, Angola e Brasil têm como matriz o mesmo modelo de exploração, né, dos portugueses. Então, entender como é que esse processo histórico se deu nos dois países seria interessante. Mas por hoje eu acho que estou satisfeito. Então, só para concluir, vocês falaram da eleição do Trump, que você vê como funciona a guerra híbrida, né? Foi dito que os russos, os americanos parecem ter mania de colocar os russos como inimigo, né? Tanto que naquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, o menino que era o picareta era um russo, mas e tem outras produções que colocam o russo como um potencial inimigo, né? Mas vamos pular isso. Mas se procurou, por exemplo, explorar sobre o Russiagate, né, o Partido Democrata, que é, Estados Unidos diz que quem provoca a guerra híbrida são os russos e os chineses, e no caso se provou que não tem nada. Então esse é um dos comentários. Outra coisa que acho que é importante comentar, André, você falou sobre o algoritmo, eu falo sobre metadados. E o Putin, por exemplo, ele tem uma rede social própria na Rússia, que é o VK, que tem até em português. O Putin quis comprou o VK dos mesmos criadores do Telegram, e aí os criadores, e o Putin quis ter os metadados também do Telegram, tanto que o Telegram está sempre mudando de país, porque sempre tem o receio do Estado pedir os metadados. Por um lado, como é que eu posso dizer? Por um lado, é interessante que se tenha o respeito à privacidade das informações, né, de cada indivíduo, mas também se ouviu falar, por exemplo, que os atentados de 2015 em Paris se atribui ao Telegram, que não liberou os metadados. É difícil de você ter os metadados. Então, é uma queda de braço essa questão de privacidade versus segurança pública, né? É uma coisa Eu que é mais um desafio que vai ter que que se fazer, né? em vez de darmos todos os metadados de todo mundo, seria mais fácil irem para alguma agência de inteligência, que eu não vou dizer o nome, e pedir o nome de todos os terroristas. Acho que ficaria mais barato. Né? Mas eu acho que é uma queda de braço, né? Porque a gente falou do Patriot Act Tabajara, que quer fazer o NSA, né, que faz uma vigilância legal, mas eu entendo que para fins de investigação criminal você tem que até os próprios tem que ter Não acho não, Fábio. O Correio diga. vive com esse problema.
Diga. Correio vive com esse mesmo problema, olha. Você não pode entregar informação antes dela existir. Imagina se a gente inviabilizasse o correio porque você poderia trocar cartas e planejar um atentado. Não é. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Sim. discurso de choque entre direito à segurança e privacidade já foi resolvida por todas as constituições modernas. A gente pode até querer desfazer o sentido que foi resolvido. É a favor da segurança das comunicações. Porque quando você acaba com a segurança das comunicações, você não está só criando a possibilidade de evitar um atentado terrorista, mas você está criando a possibilidade do partido que está no governo, ou do poder que está no governo, conseguir todos os elementos para se manter eternamente no governo e criar uma ditadura. Então, isso não tem discussão sobre isso. Isso é uma besteira. Você me desculpa se não estou falando que você está falando uma besteira, mas essa discussão é uma discussão boba. É uma discussão boba porque quando a gente decidiu lá atrás que era para proteger as comunicações, a gente está dizendo o seguinte: entre o risco do atentado terrorista e o risco de uma ditadura, a gente corre o risco do atentado terrorista. Porque a gente nunca olha isso do ponto de vista correto. É que essas são limitações ao poder da maior estrutura que a história já viu nascer, da maior estrutura humana, da maior potencialidade humana que a história viu nascer, que é o Estado. Isso é uma limitação do poder do Estado. Então, agora, e o Samuel disse muito bem, é outra falsa dicotomia, falsa discussão, porque bastava ir até a CIA e pegar o nome de todo mundo. Inclusive dos que eles produziram no Estado Islâmico, inclusive dos que eles tinham no Iraque antes de Saddam Hussein, que foi financiado por eles. Então, isso é uma discussão, sinceramente, que não me convence. Não me convence. Eu acho que não tem que ter metadados mesmo, não, porque isso na mão do Estado, na mão dos grupos de poder, vira contra a sociedade. A capacidade do Estado de estar contra a sociedade é muito maior do que qualquer grupo terrorista. E olha, antes que nos acusem que estamos a andar com chapéus de alumínio na cabeça, é o seguinte, por exemplo, o terrorismo islâmico, se você na história foi patrocinado pela agência de inteligência soviética durante a Guerra Fria. Isto é um dado, todo mundo sabe disso. O Hamas, por exemplo, não foi criado por Israel, mas Israel ajudou o Hamas a começar. Por quê? Porque era uma ferramenta para destruir a autoridade palestina. Então, isso são casos históricos e tem fontes, tem provas disso tudo. Então, qualquer movimento terrorista que existe na face da Terra é fomentado ou suportado por algum serviço de inteligência ou algum Estado soberano. Se você quer realmente destruir o terrorismo, começa a partir daí. O resto são apenas pretextos utilizados para ganhar mais poder para o Estado. Sem contar, Samuel, você está corretíssimo, que os Estados Unidos acabaram de adotar uma postura terrorista em relação ao Irã. Chamaram Opa, estão me ouvindo aí? Fábio, está me ouvindo? Sim, estou a ouvir. Chamou não sei se o cara estava na condição de embaixador, mas uma autoridade iraniana para uma conversa, sujeito que teve uma postura importantíssima. Pode falar, André. Diplomática e mata o sujeito. Eles nem foram atrás dele com drone. Eles chamaram e mataram o sujeito. Não, pois é. Então, o que nós estamos falando é de um Estado que manifestamente adota uma postura terrorista. Qual é a defesa que a sociedade tem contra esse Estado? Se nós entregarmos os metadados todos, das nossas conversas todas, nem essa conversa aqui a gente consegue ter para fazer a crítica e se opor a esse modelo. Sim, exatamente. E você vê, por exemplo, o terrorismo nos Estados Unidos é claramente utilizado, independentemente do problema de segurança, é utilizado os métodos
para combater o terrorismo depois são utilizados na política interna. Por exemplo, essa semana o FBI decidiu que os grupos supremacistas brancos são uma ameaça à segurança dos Estados Unidos ao mesmo nível que o Estado Islâmico, né? Bom, o importante não é a ideologia daquelas pessoas, mas o importante é o seguinte: quantos são e realmente qual é o perigo deles? Eu acho que é irrisório, mas por conta dessa classificação significa que o FBI vai poder montar sistemas de vigilância, fichamento de pessoas e ter mais poderes do que eles tinham antes. Então, parece ser mais um instrumento do que o terrorismo, os atentados em si são um pretexto e tem um outro objetivo por trás disso. E, Samuel, lembrando que essa foi a mesma estratégia que o FBI usou contra os Panteras Negras na década de 70 e 60. É isso. Bom, Fábio, acho que queres mesmo encerrar, né? Eu só vou concluir uma coisa que lembra questão de guerra híbrida, que é o tal da Vaza Jato, né? Que foi dito que supostas conversas entre Moro e Dallagnol foram liberadas do Telegram. Eu não acredito que essas conversas são verdadeiras, porque o Telegram ele é criptografado, e isso foi para justificar uma guerra híbrida que tem hacker russo fazendo essas escutas, né? E se prova que realmente o Pavel Durov é russo, mas ele teve problema com o Putin e foi embora, né? Porque o Putin quis os metadados do Telegram. Só para finalizar isso. Beleza, gente. Eu vou me despedir de vocês aí, depois o Fábio vai fazer as honras finais. Samuel, foi bom ter conversado com você. Estou aqui de volta, tentando, nesse horário, aí, a gente fazer essas conversas. Obrigado pela sua disposição por estar falando, porque está mais à noite para você do que para a gente. E a gente se despede aí de quem ouvir. Despeço do Fábio e o povo está me chamando aqui para o jantar. Um abraço a todos. Um abraço, André. Tudo de bom. Um abraço a todos. Foi um prazer falar consigo. Bom, Deus abençoe. Tchau. Um abraço, então. Finalizando a gravação.